Bem, meus queridos alunos, um novo prazer em vê-los, com a graça de Deus, né? E começo, como de hábito, né? Como faziam os jesuítas, o método deles. Tiveram 800 colégios no mundo durante da Idade Média em diante, né? Muito bem, e eles sempre começavam a aula sempre recordando o que havia falado. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Rapidamente, lendo o índice do nosso livro, que está lá na página 9, né? Aí alguém que tem o livro poderia passar para vocês toda essa matéria via e-mail, né? Para acompanharem, né? Seria muito interessante, né? Então, nós viemos falando aí de os efeitos particulares dos contratos, considerações, direito de retenção, exception no adimplente, contrato, os vícios redibitórios, né? Conceitos, requisitos, consequências, né? Falamos de evicção. A evicção foi mais longa, né? Condições necessárias, configuração da responsabilidade, né? Pela evicção, os direitos do evicto. Depois paramos ali e tratamos de falar aqui sobre as arras, né? Conceitos e caracteres, espécies de arras, né? E depois ingressamos num assunto que é da extinção da relação contratual, o término da relação, né? E trabalhamos aí as notas introdutórias, né? A extinção normal do contrato, as causas de dissolução, né? Do contrato anteriores ou contemporâneas, nulidade, condição resolutiva. E hoje nos compete falar do item seguinte na extinção, que é com referência ao direito do arrependimento, né? O direito do arrependimento. E deixo para os senhores que isso está, vou ler, comentar, é claro, devagar, aí na página 181 do nosso livro, né? E lá começo então, né? Falando a respeito disso aí. Havendo um mútuo consenso, né? Formar-se-á o contrato e as partes ficarão vinculadas juridicamente, não mais podendo eximir-se. A palavra eximir-se quer dizer se isentar ou dispensar, né, do ajuste ad nutum, que é aquele ajuste em que a pessoa, por vontade própria, ela realmente desfaz, né? Todavia, diz aqui, a força vinculante, que é aquela força que une duas pessoas, o credor e o devedor, né, da convenção, poderá romper-se excepcionalmente, como, por exemplo, se houver direito de arrependimento. Então, o que nós começamos a falar, aqui é um contrato, credor e devedor, mas eles poderão, nós vamos falar isso, poderão colocar uma cláusula em que, nesta cláusula, é possível se arrepender do que fizeram, né? O momento em que ele vai se arrepender, durante a execução ou antes da execução do contrato, né? E quais são as consequências? É isso que nós vamos trabalhar aqui. Pode se arrepender? Pode. Então vamos lá. O direito de arrependimento pode estar previsto no próprio contrato, quando os contraentes estipularem expressamente, quer dizer, colocarem uma cláusula por escrito, né, que o ajuste será rescindido mediante uma declaração unilateral de uma das partes, de vontade, se qualquer deles se arrepender de o ter celebrado. Então, uma das partes, unilateralmente, pode se arrepender, né, do que ele celebrou, sob pena de pagar multa penitencial, né, devida como uma compensação pecuniária em dinheiro, né, a ser recebida pelo lesado, quer dizer, a outra parte que não deu causa, né,
do rompimento com o arrependimento, né? E aí, então, quando a gente fala nisso, a gente se lembra aí, naturalmente, das arras, né? Que nós falamos em aulas passadas. E aí, eu vou relembrar para vocês, isso é importante, sempre de hábito eu faço assim, o que são essas chamadas cláusulas, cláusula penitencial. Então está lá na página 163 do nosso livro. Eu vou ler novamente para recordar a vocês, né? Eu já falei sobre isso. As armas, vocês sabem que é o sinal, né? Ela tem ainda uma função secundária. A primeira é de confirmação, né? Na hipótese de se permitir o arrependimento. Isto é, se os contratantes se reservaram o direito de arrepender-se, como prescreve o Código Civil 420, que diz lá, se no contrato for estipulado o direito de arrependimento, né, para qualquer das partes, as arras ou o sinal terão função unicamente de indenização. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á, em benefício da outra parte. E quem as recebeu, né, e se arrepende, vai ter que devolver, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito de indenização suplementar. Nesse caso, configurar-se-ão as arras chamadas penitenciais, em que os contraentes, na entrega do sinal, estipulam expressamente o direito de se arrepender, de arrependimento, tornando assim resolúvel o contrato, atenuando-lhe a força obrigatória. Né? Falamos isso, estou recordando. Mas à custa da perda do sinal dado ou de sua restituição, mais o equivalente. As arras seriam assim, portanto, uma indenização de perdas e danos, matéria que já falamos também, prefixada, logo, quem as deu desistir do negócio vai perder, perdê-las-á. E se quem a recebeu for o desistente, deverá devolvê-las em dobro. Né? Então, continua aqui. As arras penitenciais excluem a indenização suplementar. O inocente que não deu origem à resolução contratual fará jus às arras, mas não à indenização suplementar. Porém, nada obsta à exigência de atualização monetária, juros, honorários advogatícios e despesas processuais. Está lá no Código Civil 389 e 395. O direito de arrependimento deverá ser exercido dentro do prazo que se estabeleceu. Se não houver prazo, até o início da execução do contrato. Então, havendo, está lá no contrato. Se não houver, então, até o início, no começo da execução do contrato. Né? Se não se estabelecer o direito de arrependimento, não foi colocado, né? Expresso, verificando-se que ocorre, as arras deverão ser devolvidas, singelamente, e não juntamente com o equivalente, pela parte que as recebeu e que se retratou. Quer dizer, retratou porque se arrependeu, né? Então, o arrependimento é, portanto, o direito do contratante de não executar a obrigação ou de interromper, se já estiver em execução, né? Pagando certa soma. As arras penitenciais seriam, assim, um meio de arrependimento. Então, o cidadão se arrepende, mas vai ter que pagar as arras chamadas penitenciais e não confirmatórias. As confirmatórias, recordando, é quando se dá o sinal. Né? Exercido o direito de retratar-se, ou seja, de se arrepender, convencionado no contrato, ter-se-á, portanto, a rescisão contratual, né? Havendo o arrependimento de qualquer dos contraente que sofrerá mais uma pena.
Nessas circunstâncias, se for o que deu o sinal, ele o perderá. E se for o que recebeu, deverá restituí-lo em dobro. Isto é, devolverá a quantia recebida e pagará outro igual ou equivalente. Ponto. Tem as arras, nesse caso, o caráter de pena, mas não se confunde com a multa penitencial, pois essa multa penitencial, esta tem o escopo, quer dizer, o objetivo, né, de garantir a efetividade do negócio, enquanto as arras têm por objetivo permitir que se desfaça, né? Prevenindo a possibilidade de retratação pelo receio da pena, né? Muito bem, agora sim recordamos porque paramos lá, voltamos então ao início do nosso trabalho aqui, né? E agora podemos voltar lá, porque falamos em arras penitenciais, vamos recordar. Então, eu volto então à leitura novamente e vocês verão que, na realidade, qualquer dúvida poderão voltar ali atrás da nossa matéria para esclarecer melhor, que já foi explicado, né? Então, o direito de arrependimento pode estar previsto no próprio contrato, quando os contraentes estipularem expressamente que o ajuste será rescindido mediante declaração unilateral de vontade, se qualquer, né, deles se arrepender de o ter celebrado, sob pena de pagar a multa penitencial. Olha, foi aqui que parei e expliquei já. Devida como compensação pecuniária a ser recebida pelo lesado, aquele que ficou prejudicado, com arrependimento. O exercício do direito ao arrependimento deverá dar-se antes da execução do contrato, uma vez que o adimplemento, quer dizer, se o contrato realmente for executado, deste importará uma renúncia tácita. Quer dizer, se a pessoa deixou terminar o contrato, então quer dizer que o lesado ele tacitamente aceitou, né? O prejudicado, com arrependimento, não poderá opor-se à rescisão contratual, pois o direito de arrepender-se já estava assegurado no contrato. Ponto e vírgula. Assim, bastará que o contratante arrependido pague a multa para exonerar-se do vínculo. Continuo. O direito de arrependimento poderá decorrer de lei. Ele pode ser também em face da lei, como sucede, né, na hipótese do 420 do Código Civil e no artigo 49 da Lei do Consumidor. Aqui é o consumidor, 8.078/90, que permite, sendo a relação de consumo ao consumidor, a desistência do contrato, né, que é o direito do consumidor, dentro de 7 dias, contados de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou do serviço, sempre que a contratação do fornecimento se der fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, sendo os valores pagos devolvidos monetariamente atualizados. Continua, então, aí é fácil o meu entendimento. Agora, nos contratos solenes, que são contratos solenes? É aqueles que têm uma forma muito especial, né? Que são os 23 contratos que já falamos em aulas passadas, estipulados no Código Civil, que depende de forma estabelecida em lei. Há uma permissão legal da lei para que as partes, antes da assinatura nesse contrato solene, antes da sua assinatura, se arrependam validamente, visto que tais convenções só se aperfeiçoam com a observância de todas as formalidades legais, porque o contrato solene tem uma série de formalidades, né? Embora seja permitido por lei o direito de arrepender-se,
o arrependido deverá ressarcir, pagar, né, o outro de pagar o outro de todos os prejuízos causados pelo seu arrependimento, devido à responsabilidade do contratante pela violação da promessa, porque ambos, ao fazerem naturalmente o contrato, têm responsabilidades chamadas correspectivas, que falamos em aulas passadas, né? Esse artigo ressalta a hipótese das arras, dadas em sinal de firmeza do contrato. Essas arras são as confirmatórias, não são agora as penitenciais. Veja bem, que podem coexistir com o direito de arrepender-se. Assim, os danos consistirão na guarda das arras dadas ou na sua devolução, mais o equivalente, se convencionaram arras penitenciais. Voltamos a falar, não é, das arras penitenciais que estão no artigo 420 do Código Civil, que falamos logo atrás, né? Ou ainda na guarda das arras recebidas, né? Mesmo que não se tenha estipulado o direito de arrependimento, o 419 do Código Civil, proibindo-se tão somente que se pleiteie a acumulação das arras, as perdas e danos, na hipótese do 420. O item seguinte fala sobre o que eu vou ler. Quais são as causas extintivas do contrato supervenientes à sua formação? O que quer dizer isso? A palavra superveniente quer dizer no decorrer do contrato, ou seja, no transcurso do contrato, né? E então, podemos agora continuar. Noções gerais. A extinção do vínculo contratual pode operar-se por motivos supervenientes à sua formação, que impedem a sua execução. Quer dizer, está transcorrendo o contrato, ele está sendo executado, né? Mas há causas que vêm impedir a sua execução. A dissolução do contrato em razão de causas posteriores, quer dizer, no decorrer, né, à sua criação, verificar-se-á primeiro, por resolução que se liga a um inadimplemento contratual, caso em que se terá a resolução, né, por inexecução voluntária ou involuntária. Então, a resolução é quando um deles, né, voluntária ou involuntariamente, rompe o contrato, né? E isto ocorre por onerosidade excessiva. Nós vamos falar já, que é aquela história, né? No decorrer do contrato, uma das partes não passa a ter menos condições para honrar o compromisso e ele entra em juízo, né? Ou não, para buscar uma revisão. É a teoria da onerosidade que vamos falar daqui a pouco. Matéria que já falamos aqui nessa sala várias vezes, mas volto a dar a noção. O outro aspecto dessas causas é a resilição. Resilição, que é o modo da extinção do ajuste por vontade de um ou dos dois contratantes, agora é de um ou dos dois, por razões que variam ao sabor de seus interesses, que é de acordo com o interesse dele, de um deles, podendo ser, portanto, unilateral, de uma parte, ou bilateral, pode ser das duas partes, né? Bilateral os dois. E o terceiro aspecto é a morte de uma das partes contratantes, se o contrato for intuiti personae. O que é um contrato intuiti personae? Vocês sabem muito bem. É aquele caso do artista, né, que tem habilidades especiais para pintar um quadro, ou um médico que tem habilidade muito especial para uma cirurgia, e que ele é contratado, somente ele tem essas condições. Ou um cantor, né, contratado, falamos nisso, que tem assim uma tonalidade de voz e habilidades vocais especiais, só ele pode fazer. Então é chamado intuiti personae, nesse caso, né? E vamos para o outro item aqui,
que é o item da resolução por inexecução voluntária do contrato. Inexecução voluntária do contrato. E diz assim, agora, inexecução voluntária pela vontade, né? Pela vontade. Para que se opere a resolução contratual por inexecução voluntária, serão imprescindíveis o inadimplemento do contrato por culpa de um dos contratantes. Aqui é a culpa de um deles. O dano causado ao outro e o nexo de causalidade. Quer dizer, qual foi a relação de causa, né? Entre o comportamento ilícito do agente e o prejuízo. Então, um deles rompe por vontade e um comportamento ilícito contra a lei, né? E causando prejuízo para a outra parte, né? Tal resolução por inexecução voluntária, que impossibilita a prestação por culpa do devedor, tanto na obrigação de dar como na de fazer, ou de não fazer, produz os seguintes efeitos. Então, é claro, se uma deles aí é realmente dar causa, né, por vontade própria, por sua culpa, vai haver efeitos, né? Haverá efeitos aí que nós vamos trabalhar agora nesse momento, né? Uma matéria fácil, que não tem grandes dificuldades, né? Então vamos lá. Quais são os efeitos? Primeiro efeito: extingue o contrato retroativamente. Quer dizer, volta para trás os efeitos. Aquilo que nós já sabemos, visto que opera ex tunc. Ex tunc, para o efeito é para trás. Se o contrato for de execução única, né? Apagando todas as consequências jurídicas produzidas, restituindo-se as prestações cumpridas, e ex nunc, se o contrato for de duração ou de execução continuada. A prestação, né? Então, nesse tipo de contrato, o efeito é ex nunc. O efeito vai sair para frente, né? Olhe bem agora. Caso em que não se restituirão as prestações já efetivadas. Aqueles valores pagos não serão restituídos, pois a resolução não terá efeito relativamente ao passado, né? Ao passado. Então aí, ao passado é ex tunc, ao futuro ex nunc, né? Não podemos esquecer isso. Ponto e vírgula. Serão nulas, né? Serão nulas nas relações de consumo, agora vendo o Código do Consumidor, né? Falando de relação de consumo, aquelas cláusulas, vou devagar, que estabelecerem a perda total das prestações, pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução contratual e a retomada da coisa alienada. Isso está lá no Código do Consumidor, a Lei 8.078/90, artigo 53. São cláusulas abusivas, né? Abusiva. Então, aí nesse caso, protege o consumidor, né? Serão nulas. E vem o segundo efeito. Atinge os direitos creditórios, né, de terceiros. Então, nessa relação de A e B, poderá ocorrer que possam atingir interesses de terceiros, desde que adquiridos médio temporis, ou seja, entre a conclusão e a resolução do ajuste. Porque nós falamos que, lembram-se da formação dos contratos, tem várias etapas, não? E então, há aquelas tratativas, debates e tal, até que se chegue à conclusão. Concluído o contrato, vem as arras ou o sinal, chamadas confirmatórias. E
entre essa conclusão e a resolução, quer dizer, passou a ser executado, né? Rompe-se o contrato, o direito de arrependimento do ajuste. Dessa forma, se o terceiro adquirir um direito real, este não será atingido pela resolução, quer dizer, pelo rompimento. E o credor poderá tão somente reclamar a indenização do dano sofrido. Porém, há autores que não admitem essa solução, por entenderem que, ante o princípio de que ninguém pode transferir mais direitos do que os tem, melhor dizendo, os efeitos da resolução deverão ser idênticos em relação às partes e aos terceiros. Muito bem. Vamos agora para o terceiro efeito, que diz lá o seguinte: sujeita o inadimplente ao ressarcimento. O inadimplente é aquele que não cumpriu, né? Ele está sujeito ao ressarcimento, ao pagamento, né, das perdas e danos, matéria que já falamos, né, abrangendo o dano emergente e o lucro cessante. Assim, o lesado, aquele que sofreu prejuízo, né, pelo inadimplemento culposo da obrigação, poderá exigir a indenização pelos prejuízos causados cumulativamente com a resolução, quer dizer, com esse rompimento, né? Bom, se os contraentes convencionaram, né, a cláusula penal para a hipótese de total descumprimento da obrigação, esta se converterá em alternativa a benefício do credor. Bom, se no entanto for estipulada para o caso de demora, quer dizer, atraso de pagamento só, né, o credor terá o direito de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o adimplemento da obrigação principal. Mas aqui chegamos a um aspecto que é a respeito de cláusula penal, né? Cláusula penal. Aí eu agora abro o meu livro lá, um outro livro, que é do segundo termo, né? E esse livro fala lá do direito das obrigações sobre a cláusula penal. Não sei se falei tanto sobre ela, mas nesse momento, como se fala de cláusula penal, eu paro e vou para o outro livro, que é o Teoria Geral das Obrigações, na página 455, né? E a matéria vencida já pelos senhores, não sei, talvez os senhores tenham se esquecido, e é da minha obrigação relembrá-los, então, e vou fazer a leitura do que seja a cláusula penal e seus efeitos, né? Então diz aqui: nosso Código Civil de 1916 disciplinava a cláusula penal no título concernente às modalidades das obrigações, por representar um dos modos pelos quais a obrigação se apresenta, né? E então, o que ocorre é que tudo que se falou na época, em 1916, hoje está incluído também. É o mesmo pensamento com referência à inexecução das obrigações, como agora o próprio Código Civil de 2002, ele também incorpora esse pensamento, visto que uma de suas funções consiste em prever o seu inadimplemento. Então, a cláusula penal, ela tem que estar colocada no contrato, porque ela previne, ela prevê, as partes preveem a possibilidade de não ser cumprido, né, o contrato, sendo uma pré-determinação de perdas e danos estabelecidos a priori quer dizer, antecipadamente. É colocado de tal maneira que ela reforça, né,
para os contraentes que, se ele se arrepender e houver a resolução do contrato, ele tem uma cláusula penal para pagar. Então, constituindo uma compensação dos prejuízos sofridos pelo credor com o descumprimento da obrigação principal. E diz aqui, a cláusula penal vem a ser um pacto acessório pela qual as próprias partes contratantes, estipulam de antemão. No momento da feitura, da elaboração do contrato, eles já colocam essa cláusula para se prevenir de antemão uma pena pecuniária ou não, contra a parte infringente da obrigação, aquela que não poderá não cumprir, como consequência de sua execução completa, culposa de alguma cláusula especial ou de seu retardamento. Por isso que ele falou em mora lá, que eu vou voltar daqui a pouco. Retardamento, porque quando a pessoa vai cumprir, mas cumpre com demora, portanto é constituído em mora, né? Fixando assim o valor das perdas e danos e garantindo o exato cumprimento da obrigação principal. Principal porque essa cláusula penal ela é uma pena acessória junto ao contrato principal, né? Constitui, portanto, uma estipulação acessória, pela qual uma pessoa, a fim de reforçar, o cumprimento da obrigação, se compromete a satisfazer certa prestação indenizatória, ou seja, uma prestação em dinheiro ou de outra natureza, como a entrega de um objeto, a realização de um serviço ou a abstenção de não fazer, de um fato, se não cumprir o devido ou fizer tardiamente. É a pessoa que não cumpre ou faz com demora, ou fizer tardia ou irregularmente, fixando o valor das perdas e danos devidos à parte inocente em caso de inexecução contratual. Então, ela, como nós falamos aqui, ela tem um efeito também psicológico, né? E tem uma função de indenização aí, né? Isso está lá no nosso livro de teoria, a teoria geral das obrigações. Não é o nosso livro aqui, não. É um livro que antecede a teoria geral, né, dos contratos, que é o nosso livro trata de contratos aqui, né? E vamos agora adiante com a nossa leitura e devagar aqui, né, para verificar isso aqui. E continuo, portanto, a leitura e comentários. A resolução por inexecução contratual involuntária. Agora, vamos tratar de um aspecto involuntário. A palavra involuntário quer dizer, a ideia que nos dá é que a pessoa não teve vontade, né? Houve fatos fortuitos, causa a força maior, por exemplo, né? E que impediram o contratante de realmente não poder executar o contrato, né? Então vamos devagar aqui. E lendo e comentando. A total inexecução contratual pode advir, algumas vezes, de fatos alheios à vontade dos contratantes. Quer dizer, os contratantes, não previram há fatos que não podem ser previstos assim durante a elaboração do contrato, né? Ou muito difícil, que impossibilitam o cumprimento da obrigação que incumbe a um deles, operando-se de pleno direito, então, a resolução do contrato, sem ressarcimento das perdas e danos. Nesse caso, o contrato se opera, a sua resolução, e não haverá
o pagamento de perdas e danos, porque ele não agiu culposamente, né? Continuo. Por ser uma sanção aplicada a quem agiu culposamente e sem intervenção judicial. Nesse caso, não há necessidade de se entrar em juízo, exonerando-se o devedor do liame obrigacional. Ocorrendo isso aí de forma involuntária, ele não vai pagar nada, né? E o que pode ocorrer rompe-se o liame, quer dizer, a ligação entre eles, das obrigações, né? Entretanto, ponto final, agora vamos em frente. Entretanto, caberá a intervenção judicial para compelir o contratante, mesmo nesse caso, a restituir o que recebeu. Aqui é uma espécie de exceção, né? Muito bem. Isto é assim, por se tratar da impossibilidade superveniente, total, objetiva e definitiva, proveniente de caso fortuito ou de força maior, cujos efeitos não podem ser evitados pelo devedor. Então, força maior, caso fortuito, ele não poderia realmente prever, né? Ponto final. Apesar de tudo isso, quer dizer, entretanto, o credor estará autorizado a responsabilizar o devedor pelos danos oriundos da força maior ou do caso fortuito, se ele estiver em mora. Acabei de falar, né? Então, houve caso fortuito, força maior, mas ele já estava executando, mas executando demoradamente, né? Demoradamente. Ele não executava nos prazos combinados, ele estava em mora, né? Se o contrato, nesse caso, for unilateral, o credor vai suportar os riscos, uma vez que é totalmente impossível a satisfação da prestação, né? Agora, se o contrato for bilateral entre duas pessoas aí, né, claro, havendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação contraída por um dos contraentes, né, em virtude da força maior, exonerar-se-á, né, será exonerado, ele da obrigação e, consequentemente, o outro da sua própria, embora a contraprestação por este último devida possa ser satisfeita. Exonerar-se-á. Veja bem que palavrinha aí, né? Ponto final. Deveras, realmente, com a extinção da obrigação de um, não se pode exigir a contraprestação do outro, uma vez que a obrigação perdeu a sua causa, rompendo-se o vínculo de conexão, de ligação, né, entre as obrigações. Agora, se porventura a outra parte já havia cumprido o seu dever, o contraente exonerado será obrigado a restituir o que recebeu. Aí é diferente, né? Se ambas as partes não tivessem cumprido, né? Agora, nesse caso, se uma delas cumpriu, né? Aí, nesse caso, ela poderá exigir a restituição do que recebeu. E continua aqui a leitura para o comentário. Se a impossibilidade de se cumprir a obrigação, né, for temporária, quer dizer, for de algum tempo, né, e pode atrasar, mas ela pode ser executada, né, por temporária, como se verifica com frequência nos contratos de execução continuada, quer dizer, aqueles de prestações continuadas, né, não se terá resolução,
mas apenas suspensão do contrato. Nesse caso, houve lá um momento, por força maior, caso fortuito, mas é temporário. Então, haverá o quê? A suspensão do contrato, ele continua vigendo, né? Entre as partes. Exceto se essa impossibilidade persistir por longo espaço de tempo, a ponto de o credor se desinteressar da obrigação. Né? Aí o credor, bom, para mim já não tem mais tanta vantagem. E se for parcial essa impossibilidade, a resolução do ajuste não se imporá, pois o credor poderá ter interesse, né, em que o contrato se execute a si mesmo. Aí fica fácil. Continuamos agora para um outro item que já é conhecido dos senhores, falei até na introdução, mas vou caracterizá-lo agora, por oportuno, mais claramente. É a resolução por onerosidade excessiva. Não é difícil, a gente vai lendo e fazendo rápidos comentários, né? Como afirmamos no início desse livro, olhe bem, o princípio da autonomia da vontade não é onímodo. Onímodo. O que quer dizer a palavra onímodo? Onímodo quer dizer sem restrições. Né? Quer dizer que há restrições. Falamos lá no começo de nossas aulas. Né? A vontade não é ilimitada, ela tem restrições. Autonomia, mas sofre limitações oriundas do dirigismo contratual, que ao invocar a supremacia do interesse público, incita, quer dizer, que está incluída no princípio da socialidade. O princípio da socialidade quer dizer, interesse da sociedade. Né? Princípio da socialidade. Intervém na economia do contrato, aplicando normas de ordem pública, e impondo a adoção de uma revisão judicial. Entra-se em juízo. Isso acontece quando, da superveniência, quer dizer, durante o decorrer do contrato, de casos extraordinários e imprevisíveis, né, por ocasião da formação do contrato, que o tornam, de um lado, excessivamente oneroso para um dos contratantes, quer dizer, fica difícil para ele cumprir, né, a sua parte, gerando, portanto, uma impossibilidade subjetiva. Quer dizer, ele tem vontade, mas fica uma vontade limitada, e de sua execução, e acarretam, de outro lado, o lucro desarroado, quer dizer, sem razão, desarroado, né, para a outra parte, quer dizer, um não vai continuar a poder pagar como foi combinado, e o outro querendo receber se torna uma coisa, um desequilíbrio econômico, né? Matéria que já sabemos. Isto é assim porque impera o entendimento de que, se permitisse aos contratantes convencionar a seu bel prazer, do jeito que eles quisessem, né, o ato negocial, estipulando quaisquer causas, sem que o juiz pudesse intervir, mesmo quando se arruinasse uma das partes, a ordem jurídica não cumpriria o seu objetivo. Qual é o objetivo da ordem jurídica? De assegurar a igualdade econômica, ou melhor, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Né? Coisa que já falamos em outros momentos aí. É fácil entendimento agora. E continuo, né? Por isso, o artigo 478 e 480 do Código Civil operou-se a reviviscência, vou devagar, hein? Revivescência, que quer dizer reviver, relembrar, da rebus sic stantibus, em termos mais adequados à realidade econômica. O que quer dizer a rebus sic stantibus? Falamos tanto. Vamos dar a tradução dela correta agora. Desde que permaneçam as mesmas condições, as mesmas circunstâncias. Assim, a onerosidade, quer dizer, ficar pesado para uma parte, excessiva, oriunda de evento extraordinário e imprevisível, né,
que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação de uma das partes, é motivo de resolução contratual, por se considerar subentendida a cláusula rebus sic stante. Isso está subentendido, que há um desequilíbrio, né? Que corresponde à fórmula de que, nos contratos de trato sucessivo ou a termo, o vínculo obrigatório ficará subordinado a todo tempo ao estado de fato vigente à época, quer dizer, os problemas que ocorreram na época de sua estipulação. A parte lesada no contrato por esses acontecimentos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, né, que alteram profundamente a economia contratual, desequilibrando as prestações recíprocas, essa parte poderá, para evitar enriquecimento sem causa ou abuso do direito, né, por desvio de finalidade econômico-social, sob seu nome social, né? Perdi aqui a parte. Econômico social, sob a falsa aparência de legalidade, desligar-se de sua obrigação, pedindo a rescisão, né, do contrato ou o reajustamento das prestações recíprocas, por estar na iminência de se tornar inadimplente, tendo em vista a dificuldade de cumprir o seu dever e, desta maneira, ingressando em juízo no curso da produção dos efeitos da contratualidade da excessiva, né, da onerosidade excessiva, que está adstrita à resolução e não à revisão contratual, mas ante o princípio da conservação do negócio jurídico na contestação ou na transação judicial para modificar a prestação, evitando uma rescisão do contrato, o artigo 317 do Código Civil, combinado com o 479, né? E restabelecendo o equilíbrio contratual. Então, entra-se lá, né, no sentido de se evitar essa rescisão, mas explicando ao juiz. E isso explica no momento da contestação, né? Ela entra e depois, na contestação, ela poderá, ou na transação judicial, negociação, chegar a esse ponto de entendimento. Então, o órgão judicante, que é o juiz, deverá, para lhe dar ganho de causa, apurar rigorosamente a ocorrência dos seguintes requisitos. Primeiro, a vigência de um contrato comutativo de execução continuada. O juiz tem que observar tudo isso aí, né? Tudo isso aí. O juiz terá que observar que não poderá ser aleatório. Então, esse contrato não pode ser um contrato aleatório. Então, o juiz tem que agora prestar atenção na sua análise para dar a sua sentença, né, para verificar que o contrato não seja aleatório. Porque o risco é da sua própria natureza. Porque todo negócio tem um risco, né? E, em regra, uma só das partes assume deveres. Mas, pelo enunciado 440 do Conselho de Justiça Federal, aprovado pela 5ª Jornada do Direito Civil, né, diz: é possível a revisão contratual ou a resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios. Também é permitido, desde que o evento superveniente, né, extraordinário e imprevisível, não se relacione com a área assumida no contrato, né? Aí já é uma justificativa. O outro item: uma alteração radical das condições econômicas no momento da onerosidade excessiva para um dos contraentes e benefício exagerado para o outro. É fácil, né? Outro aspecto: a imprevisibilidade e extraordinariedade daquela modificação
pois é necessário que as partes, quando celebraram o contrato, não possam ter previsto esse evento anormal, porque na hora de celebrar não tinha como prever um evento anormal. Isto é, que está fora do curso habitual das coisas, pois não se poderá admitir a rebus sic stantibus se o risco advindo for normal do contrato. Agora, se esse contrato dava condições de prever no decorrer da sua execução que poderia haver um certo tipo de risco, aí não cabe. Então vejam os senhores que agora você, na condição de juiz, deverá analisar com muita minudência, com muito cuidado, para que você possa depois decidir. Então diz lá, a menção da imprevisibilidade e a extraordinariedade incertas no 478 do Código Civil deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. Está no enunciado 175 do Conselho de Justiça Federal, né? Aprovado na 3ª jornada do Direito Civil. Além disso, a revisão do contrato por onerosidade, né, excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do contrato, tipo do contrato, né? E diz lá, nas relações empresariais, as empresas, observar-se-á a sofisticação, né? Quer dizer sofisticação aqui? Contratos que têm uma série de aspectos especiais dos contratantes e a alocação de riscos por eles assumidos com o contrato, com o enunciado 439, né? Então, há certos contratos, então, nesse caso, que eles fogem à norma, porque são contratos com uma natureza especial. E continuamos aqui, né? A nossa leitura. Se o magistrado conceder o ganho de causa, ter-se-á liberação do devedor, ou então a redução da importância que ele estava pagando, que já não consegue mais pagar, ou melhor, das prestações que foram ajustadas, e as que porventura foram dadas ou recebidas, aquelas que ele já deu ou que já foram recebidas, na pendência da lide, estarão sujeitas à modificação na execução da sentença. Então o juiz, ao dar a sentença, ele vai dizer que reduz isso aí, né, para que haja a continuidade do contrato e que a outra parte que entrou em juízo, naturalmente, buscando a revisão, faz a sua proposta e ele vai decidir se aquilo é plausível, né? A sentença, então, produzirá entre as partes o efeito retroativo, ex tunc, né? Desde a data da citação. Desde quando? Desde o momento em que a parte entrou e o juiz citou a outra, mandou que a outra, então, respondesse. Código Civil 478. Pelo artigo 1º da medida provisória 2172, né, traço 32/2001, diz lá o seguinte: nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, Código do Consumidor, os lucros ou vantagens patrimoniais, né, excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, nesse caso, ser requerido, se o juiz for acionado, ser requerido quer dizer, se a pessoa entrou em juízo e busca em juízo, então, uma decisão, né, que são aí questões de situações de vulnerabilidade, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente
ou na hipótese de cumprimento da obrigação. O juiz deverá ordenar a restituição em dobro da quantia recebida em excesso pela outra parte, com os juros legais a contar da data do pagamento indevido. A pessoa entrou, já foi buscar do juiz, evidentemente, essa sentença, e ele deverá dizer tudo isso na sua sentença. E o seu parágrafo único dispõe que, aspas, para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, quer dizer, fora do normal, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e a natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas. Então amanhã você é juiz, recebe um pedido desse tamanho, e então veja bem a sua responsabilidade, a responsabilidade de um juiz para decidir. Ele terá que analisar todas essas circunstâncias que acabei de elencar agora, na página 187, para ele poder dosar a sua sentença, né? E justificá-la. Porque toda sentença pode ser passível do quê? De uma revisão junto ao tribunal, que é a parte que evidentemente perde, ele vai ao tribunal, né? Ou até a parte que pediu a revisão, que poderá ir ao tribunal em face de que o seu pedido não foi aceito na totalidade, mas parcialmente, né? Paramos aqui na parte, mas eu vou deixar aos senhores do que deverei, se Deus quiser, nos permitir com a sua graça, né? As aulas subsequentes. Então, nas aulas subsequentes, eu devo trabalhar sobre a resilição bilateral ou distrato. Depois, a resilição unilateral, que será a nossa. Depois, estaremos trabalhando a morte de um dos contratantes, né? E aí concluiremos este assunto, né? E depois estaremos entrando num capítulo que é praticamente um capítulo de alta importância, né? Que são as modalidades contratuais previstas no Código Civil. Isso é de grande importância. Eu me despeço pedindo a Deus que nos ajude e que nos ilumine, né? Que nos dê todo o conforto diante de toda a situação circunstante. Mas a fé não pode se quedar. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.